Quando é o momento certo para você subir a dose de 2,5 da sua canetinha? É isso que nós vamos conversar nesse vídeo hoje. Pô, Dani, tava tomando a canetinha lá, tava usando, tava dando tudo certo, tava sem fome, o peso tava baixando, mas agora a fome tá começando a subir, o peso já não tá descendo tanto. Será que é o momento de reduzir ou aumentar essa dose? É isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e a proposta desse vídeo hoje é explanar esse conteúdo com você a caráter de uma troca de ideia mesmo, de uma conversa. Afinal, eu não sou médico, nada desse vídeo aqui substitui a sua consulta médica, tá certo? É muito bom a gente ser sensato para você ter total orientação médica, mas eu entendo o seu interesse pelo assunto, por isso eu sentei aqui e nós vamos conversar. E não são coisas da minha cabeça, tá? Então eu separei alguns artigos aqui em relação à dosagem do fármaco, separei aqui também a relação da perda de massa muscular e obviamente eu estou em consultório todos os dias. Minhas pacientes, elas vão se conectar com o médico dela lá, elas vão ter a receita, elas vão iniciar o seu projeto e vai pipocar aqui no consultório. E é aqui no consultório que eu vou prescrever dieta, que eu vou prescrever o treinamento, que eu vou acompanhar ela semanalmente e com isso a gente acaba tendo essa bagagem, essa conversa diária ali. É essa conversa que eu quero ter com você. Bem, o primeiro ponto aqui é a pergunta mais que iniciou esse vídeo, né? Quando subir essa dose de 2,5? Olha só que interessante nesse artigo aqui. Nesse artigo, ele faz uma correlação de diversas doses. Então você olha aqui a dosagem da tirzepatida de 5 mg, de 10 mg, da canetinha de 15 mg. Então nós temos ali uma ampla gama de pacientes que foram observados com diferentes doses. E, obviamente, aqueles que tiveram maior dose tiveram mais resultado. A gente já vai falar mais sobre isso. O primeiro ponto aqui é entender o estado que você está. Se você for olhar por esse artigo mesmo que a gente está conversando, ele já começa lá no resumo falando que a dose de 2,5 é uma dosagem mais voltada para interesses, curiosidades do trato gastrointestinal do paciente. O que seria isso? Deixa eu tentar traduzir um pouquinho. Pô, você vai começar a usar um remédio, a primeira coisa que o médico quer observar é se os efeitos colaterais serão tolerados por você. Então, pô, você vai usar X miligramas de determinado remédio, o que vai acontecer com esse paciente? Será que ele vai ter dor de estômago? Será que ele vai ter enjoo? Será que ele vai ter dor de cabeça? Será que ele vai ter constipação? Ou às vezes ele vai ter diarreia? O que vai acontecer com esse paciente? Então a dosagem de 2,5, em tese, é uma dose inicial para conhecer os colaterais que vai acontecer com você. Ah, Dani, vai acontecer efeitos colaterais? Vai. A pergunta não é se, mas sim quando, né? Inclusive, a perda do apetite é um colateral, só que é um colateral esperado. Você busca por esse colateral, tá certo? Então, o que a gente já entende aqui? Que a dosagem de 2,5 é uma dosagem inicial, mas não quer dizer que você vai ficar nela. Eu já vi várias prescrições de médicos com dosagem extremamente alta. Inclusive, teve uma vez que mandou uma paciente com uma dosagem inicial de 12,5. E nessa dosagem de 12,5, obviamente a paciente teve muito colateral. Uma paciente que ela não queria tomar nunca mais, até ela entender que a dosagem estava muito alta, refez a dosagem e teve um excelente resultado. Só que olha só, aí ela voltou para essa dose mínima. Aliás, ela nunca tinha passado pela dose mínima. Ela foi lá numa dose extremamente alta, teve muitos colaterais, conversou com o médico foi lá e colocou uma dose mínima. E por ser uma paciente que já tinha um peso dentro da normalidade, ela estava tomando somente para controle do comer emocional ali, porque até hoje em dia já tem outros benefícios de usar a canetinha, não necessariamente só para a perda de peso, já tem outros benefícios. Quando ela foi com essa dosagem mínima, ela teve excelentes resultados e os colaterais completamente controlados.
E agora eu vou te dizer o que aconteceu aqui, diretamente comigo agora. Ou antes de abrir essa live aqui, esse vídeo com você, né? A paciente também, uma outra paciente, ela está usando a dosagem mínima ali de 2,5 e ela me perguntou, pô, quando é a hora de subir? E eu falei, você tá com fome? Ela, não. Eu falei, então não tem por que subir, pô, continua assim, conversa lá com o teu médico e tal, mas não tem por que subir, não faz lógica. Exceto se aquela dosagem mínima não tá dando, tipo, putz, Dani, eu tô aqui, eu tô comendo e tô ficando com fome, tô com muito ruído alimentar, aí talvez seria a hora de aumentar essa dosagem. Mas vale o destaque, você vai conversar com o seu médico sobre isso, tá? Aqui a gente está trocando uma ideia. Além disso daqui, tem um ponto muito interessante, né? Como a gente estava conversando, olha só. Então foram testados dosagens de 5 miligramas da canetinha, deixa eu abrir mais aqui para chegar mais próximo. Dosagens de 5 miligramas, dosagens de 10 miligramas e de 15 miligramas. Mas assim, não foi um negócio curto não, cara. Foi um negócio muito a longo prazo. Quanto prazo disso? Olha, semanas que foram ali avaliadas, né? Foram 72 semanas. Cara, 72 semanas é muita coisa. E a média de perda de peso aqui, por exemplo, de quem tomou a tizerpatida, né, a canetinha, em 15 miligramas, até, deixa eu colocar para o lado aqui, ó, de mais ou menos 22 quilos. Então, o que a gente mais observa? Que no começo a pessoa vai ter um resultado maior. Né? Ela vai tendo uma queda de peso muito mais exponencial. Só que no longo prazo, né, ele vai ter um resultado muito interessante. Por que eu estou te dizendo isso? Geralmente quem vem com essas dúvidas iniciais, Dani, quanto tempo, né? É aquela pessoa que está começando agora. Entenda, o rolê de perder peso, você quer perder peso, é muito importante, vai ser bom para a sua saúde, mas o ponto é você olhar lá no futuro, não é você olhar para o agora não, cara. E eu sei que é difícil, né? Muitas pessoas querem um resultado imediato. Se a gente vir aqui para a dosagem imediata, você vai ver uma grande perda de peso. Só que olha só como que é interessante, na dosagem de 15 miligramas, de 10 miligramas e de 15, 5, 10 e 15, no início aqui ó, é muito parecido. Então, mais ou menos aqui até a semana 8, cara, a perda de peso foi muito parecida. Foi começar a ficar discrepante a partir de 24 semanas. Né? Aqui que a coisa começou a acontecer de diferente, cada um foi para um lado. Então, quem estava tomando aí 5 miligramas, o peso começou a ficar mais linear, quem estava tomando as 10 miligramas teve um resultado mais expressivo, mas entre 10 a 15 miligramas, a diferença foi muito baixa. Será que vale a pena? Aí a resposta é, depende dos colaterais, porque quem teve 10 miligramas, o uso de 10 miligramas, e tipo, cara, colateral tolerado, resposta boa, não tem por que subir. Dani, eu estava tomando 15 miligramas, eu estou colocando aqui, de acordo com, estou conjecturando com o nosso artigo aqui. A pessoa estava tomando 15 miligramas, teve um resultado muito parecido de quem teve 10. Estava tomando 10. Mas, será que se essa pessoa tomasse 10 ela ia suportar? Será que ela não ia ficar com fome? Você está entendendo o meu ponto? Onde eu quero chegar com você para a gente debater essa história? Primeiro, você precisa olhar no futuro, porque no início não adianta você chegar com uma dosagem extremamente alta. Afinal, a quantidade de perda de peso vai ser muito parecida, tá? Vai ser muito parecida. Você está olhando no artigo aqui, que avaliou centenas de pessoas. E depois disso, é lá a partir das 24 semanas, ou seja, vai dar mais ou menos 6 meses, né? Depois de 6 meses que a coisa vai começar a pegar. Mas muitos pacientes acabam relatando histórico de ansiedade, aí ele começa a aplicar ali a canetinha, ele já começa a se sentir extremamente desconfortável, a ansiedade começa a pilhar na cabeça, será que eu tô com fome? Será que eu tô com vontade? Será que tá na hora de comer?
Então, ao invés dela agir ao contrário, que é reduzindo esse ruído alimentar, às vezes ele pode até aumentar, mas por uma característica do paciente. E aí é naquela hora que você tem que fazer um trabalho de equipe multidisciplinar. Aí você vai precisar, perdão, trabalhar com um psicólogo, talvez um psiquiatra, talvez algum outro remédio ali que possa controlar essa ansiedade para o efeito da canetinha fazer o seu efeito, engrandecer, né? Poder trabalhar ali, fazer esse aumento da resposta da canetinha. Por isso que você não pode fazer sozinha, meu anjo. A cerne desse vídeo, então, é você entender que primeiro não adianta começar com uma dosagem alta porque a perda de peso é muito parecida. Depois é entender que o jogo é a longo prazo. Se você ficar 6 meses ali e parar, a tendência é você ter um rebote considerável. Afinal, a genética ela predomina. Então, se você é uma pessoa poupadora que vai acumular gordura, e aí quando você parar de tomar o fármaco, obviamente vai voltar esse peso. Tá entendendo o ponto aqui? Então pensar no longo prazo. Durante esse período de longo prazo, comece a se conectar com uma nova rotina. Então, treinar e fazer a dieta, né? Horários específicos para comer. Dani, eu não tenho fome, tá? Mas nem que seja refeição líquida, nem que seja seu whey, a gente já vai falar sobre a perda de massa magra, mas ter horários, começar a criar uma rotina, gostar de fazer exercício físico. Eu sempre vou te orientar a fazer a musculação porque é o meu esporte base, é o que eu gosto, mas nesse primeiro momento, antes de você pensar em qualquer outra coisa, tem que pensar em se movimentar. Então, uma caminhada pode ser o suficiente para você, uma natação pode ser o suficiente para você, algum tipo de luta, um futebol, uma dança, você precisa se movimentar, se mexa, abençoada. Tem que gostar, tem que criar esse hábito. Por quê? Porque você não vai ficar tomando a canetinha para o resto da vida. Então, quando você parar, você já tem que ter uma estrutura de um novo hábito para sustentar essa perda de peso. Lembre-se, os mesmos caminhos que levam ao resultado são os mesmos caminhos que te permanecem no resultado. Conseguiu compreender isso daqui? E aí nós começamos a falar da equipe multidisciplinar. Aí entra o meu caso. Seu médico te prescreveu lá sua canetinha, você está tudo certinho. Dani, mas agora eu comecei a perder muita massa muscular. Vamos conversar sobre isso exatamente agora. Por exemplo, aqui, ó. Se você for olhar ao longo de um grande período aqui, você vai ver que quem estava como placebo numa perda de peso perdeu um pouquinho de massa magra, né? Agora, quem estava usando a canetinha teve uma perda de peso ainda maior. E isso daqui, ó, ele é baseado em todos os aspectos, assim como a gordura visceral, né? A proporção do físico. A gente consegue olhar aqui, ó, a questão da perda da massa magra, a perda da gordura. Tudo vai perder, afinal você está num déficit calórico. Então a pergunta não é se você vai perder, a pergunta é quando, quanto disso, como você vai reverter. E a primeira questão que eu tenho para te passar aqui é essa daqui, pensa comigo. Se você está usando um remédio, que em tese é caro, não sei qual que é a origem que você está trazendo, mas em tese é um remédio caro. Use ele para a principal finalidade dele, que é te ajudar a retirar a sua fome para então você perder o peso, certo? Esse é o objetivo dele, usa ele para isso. Então não se preocupe tanto com a perda da massa magra, mas eu não estou dizendo que isso não seja importante, senão você vai fazer um corte aí e não vai fazer sentido, né? Você vai treinar, você vai fazer uma boa alimentação. As pessoas falam muito da questão da proteína e realmente ela é importante, mas veja, só pelo fato de você perder 10, 15, 20% do seu peso corporal, com isso vai perder massa magra. Então não deixa bater a neurose. Estou terminando a graduação o curso de psicanálise, né? E a gente fala muito sobre neurose lá. Então a neurose começa quando você está pensando numa coisa, está fazendo outra e daí de repente você não consegue fazer mais nada porque fica extremamente disperso, você entrou em neurose ali. Então não deixa bater essa neurose.
A função do remédio que você está usando, da canetinha, é a perda de peso. Com isso, vai perder massa magra, vai perder massa magra. Vamos fazer o máximo possível para você sustentar essa massa magra, mas ela vai perder. E vale lembrar que a massa magra nem sempre é massa muscular. Massa livre de gordura, a massa magra, ela vai pegar e pode ser peso ósseo, ela pode ser um peso muscular, ela pode ser retenção de líquido, ela pode ser vísceras, entende? Então, isso é a massa livre de gordura. E normalmente, quando você vai perder o peso, vai sair muita retenção de líquido. Você vai ter uma diminuição de água. E com isso, vai constar na avaliação física menos massa magra, entendeu? Mas se você estiver treinando, talvez você controle a perda de massa muscular. Agora entra um ponto muito interessante, é o caso da minha paciente de hoje. É uma paciente que já atingiu o objetivo com a redução do percentual de gordura, já atingiu o objetivo com a redução do peso corporal, mas agora ela está vislumbrando o aumento da massa magra. Aí ela entrou em outro estágio, por isso que ela tem que começar a olhar o desmame da canetinha, para ela conseguir consumir a quantidade calórica adequada, junto com o treinamento, que ela nunca parou de treinar e fazer a dieta ali, só a única coisa que adicionou a canetinha adjunto seu médico lá, e aí ela veio para agora a consulta, vamos mudar o foco. Nesse caso, ela já estava numa dosagem mínima, não precisava subir, porque ela não está tendo fome, mas a grande sacada é, agora eu quero massa magra. Você está usando um medicamento, você está usando uma coisa que ela é extremamente antagônica, né? Ela está tirando sua fome. Para você ganhar massa magra, você vai precisar comer. Então, cara, deixa de neurose. Faça o básico bem feito. Vai se alimentar muito bem, dentro das condições que você pode. Não vá forçar a comer, que você vai passar mal. Você vai ficar enjoada e posterior a isso, você está treinando, você está estimulando dentro da musculação. Você está fazendo o seu aeróbico para otimizar a sua perda de peso, para otimizar a sua perda de gordura. Beleza, cenário perfeito. Depois que você atingiu o seu peso que você almejava, que era o objetivo junto com o seu médico, cheguei nesse peso, agora vamos começar a olhar esse desenvolvimento muscular. Tá? Não deixa entrar em neurose, como eu coloquei nesse artigo pra gente. A pergunta não é se, mas sim quando, e é proporcional. A toda a sua redução de peso corporal, você vai perder gordura, você vai perder gordura visceral, você vai perder massa magra, você vai reduzir a sua massa corporal. Então não entre em neurose, tá? É um perigo. Não, calma, cara. É um perigo você ficar com uma obesidade, um perigo é você estar com uma RCQ, que seria a relação de cintura-quadril extremamente alta. Isso é um perigo metabólico, né? Perder esse peso vai fazer muito bem para você. Depois você vai otimizar o desenvolvimento muscular, tá certo? Fez muito sentido para você? E um ponto aqui, não acabou, fica aqui que tem mais um golinho, que é a queda de cabelo. Dentre alguns artigos muito interessantes, a gente acaba vendo que há uma correlação direta do uso das canetinhas, independente de qual seja, junto com queda de cabelo. E há uma correlação direta, tipo, determinado canetinha, nome da canetinha lá, vai ter X queda de cabelo, outra vai ter outro X de cabelo, outro vai ter Y queda de cabelo. Todas têm essa correlação direta. Então, hoje você não tem que se preocupar somente com as proteínas da sua dieta para não perder massa magra. É muito importante isso, mas observe mais um ponto para frente, que você precisa ter um ótimo consumo de vitaminas, de minerais, por exemplo, o ferro, vitaminas do complexo B, até mesmo vitamina C, dentre outras vitaminas e minerais ali, que vão te ajudar a controlar essa queda capilar. E isso eu vejo que bate muito forte nas mulheres. Afinal, o cabelo está associado diretamente à autoestima dessa mulher. Só que, como eu falei, é muito impactante uma redução de peso corporal. Um exemplo, 20%, 15% do teu peso corporal em questão de 6 meses. É um impacto muito grande essa queda de peso. Então vai impactar de fato na queda de cabelo. Você tem que entender que esse é um dos colaterais, mas se você
se ajustar a isso, com certeza você vai ter bons resultados. E entenda que você está no meio do processo e não no final. A ideia não é ficar usando isso daqui para o resto da vida. Então, cheguei no peso desejado, depois disso daqui você começa a ver o que tem ali para ser ajustado. Durante esse processo, você vai querer ajustar? Vai. Mas vai ser efetivo? Pouco. Por quê? Porque o impacto continua na redução da massa corporal como um todo. E aí depois você vai se reajustando. Tá entendendo onde eu quero chegar? Acho que você entendeu, né? Não deixa bater essa neurose, uma coisa de cada vez. Vamos resolver uma coisa de cada vez, tá certo? Talvez você precise que alguém monte sua dieta, que monte o seu treino e te acompanhe semanalmente. Aí eu te recomendo entrar na minha consultoria online, tá bom? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Você vai clicar lá, você vai diretamente no WhatsApp, vai conversar com a minha assistente. E estando ali, tudo certinho, Dani, faz sentido para mim. Para mim vai ser um prazer poder te acompanhar lá na consultoria online, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você, que você tire essa pressão aí será que está na hora de subir a dose? Só suba a dose de acordo com a orientação médica e também se for necessário, tá certo? Tchau para vocês.